Boa tarde a você que nos acompanha ao vivo pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo, diretamente da sala de reuniões do gabinete do prefeito, onde instantes deverá ser anunciado o plano emergencial de obras de infraestrutura urbana e drenagem. Diante de um estudo a Prefeitura de São Leopoldo das Boas-Vindas determinado pelo prefeito Ari Vanazzi, plano emergencial de obras secretarias de obras, secretarias estão aqui presentes SEMAI e mais secretarias elaboraram então um plano emergencial de obras para que ocorra o fim dos alagamentos de obras e viação, senhor Geraldo Passos, em vias da cidade. O diretor-geral do SEMAI, senhor Jason Freitas, e a secretária municipal do Orçamento Participativo, senhora Angélica Severo. Agradecemos também de forma especial ao secretário do Meio Ambiente, senhor Anderson Etter, secretária adjunta de Habitação, senhora Jussara Lanferman, subprefeito da Celeste, senhor Aurélio Schmidt, e subprefeito da Zona Norte, senhor Adão Rambur. Agradecemos também de forma especial aos veículos de comunicação que estão fazendo a cobertura do evento, Vale TV, Start Comunicação, Jornal VS, Rádio Prefeitura e Jornal Imigrante. Também gostaríamos de agradecer de forma especial aos vereadores, vereador Nestor Schwertner, Gilmar Pinto e Roger da Silva Correia, o Tarzan. Para dar as boas-vindas e fazer uma apresentação, passamos a palavra ao secretário-geral de governo, senhor Nelson Spolaor. Inicialmente quero poder saudar aqui a todas e todos, com muita alegria que possamos contar com a presença de cada homem, de cada mulher, das crianças aqui presentes. Lá na frente vejo, do lado do Jair e da Valéria, também crianças presentes, prefeito. E eu quero cumprimentar a todos, saudar o prefeito aqui, de forma muito especial, meu companheiro, meu amigo Vanazzi, poder saudar aqui meus colegas de governo, saúdo o secretário-geral, o secretário de obras, saúdo, e no nome do Geraldo quero saudar de forma muito especial a toda a equipe técnica da Secretaria de Obras, cumprimentar o Geiso, o diretor do SEMAI, em nome do Geiso e do Ronan, saudar toda a equipe técnica também aqui, todos os trabalhadores aqui presentes do SEMAI. Quero cumprimentar aqui a Angélica, secretária do Orçamento Participativo, em nome da Angélica, poder saudar aqui e cumprimentar a toda a representação da participação popular do Orçamento Participativo aqui presente. Muito obrigado pela presença de todas e todos. Cumprimentar e saudar aqui os subprefeitos. Aqui está o Adão Rambur, aqui está o Aurélio. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar o secretário do Meio Ambiente, o Anderson. E poder saudá-los de forma geral aqui, todos os membros do nosso governo. Saudar aqui a Jussara, que é a secretária adjunta da Habitação, e poder saudar os vereadores aqui. Vejo aqui o vereador Nestor, uma alegria estar aqui com o vereador Nestor, vejo aqui o vereador Tarzan, vejo aqui o vereador Gilmar Pinto, em nome deles poder saudar aqui com certeza toda a base da Câmara de Vereadores do nosso governo. Saudar a imprensa que nos acompanha, os veículos, a população que nos acompanha, enfim, poder fazer uma saudação especial a todos. Senhoras e senhores, nós hoje aqui, por determinação do prefeito, vamos apresentar um diagnóstico, mas também daquilo que o governo do prefeito Vanazzi vem fazendo. Nos últimos dias, nos últimos períodos, o excesso de chuva fez com que a gente, na verdade, sob a orientação do prefeito, o SEMAI, a Secretaria de Obras e a Subprefeitura, fizesse um trabalho de um diagnóstico com mais precisão para atender a demanda da nossa população. E de posse desse diagnóstico, nós, na verdade, vamos apresentar aqui um plano de ações emergenciais, que eu vou discorrer sobre ele logo mais. Mas antes disso, gostaria de saudá-lo aqui
a secretária Paula, da Saúde, que aqui está presente, e apresentar para o conjunto da população. Hoje nós vamos fazer esse anúncio do Plano Emergencial de Obra de Infraestrutura Urbana de Drenagem. Eu vou apagar essa luz aqui, que eu acho que ajuda assim um pouco mais. De drenagem. E gostaria justamente que a população da comunidade, justamente dos conselhos do orçamento participativo ou das áreas abrangentes, pudesse acompanhar. Bom, em 22, nós fizemos investimentos importantes de infraestrutura nesta cidade. E eu quero recuperar aqui algumas obras de infraestrutura urbana que foram feitas. Pode passar? Nós investimos 2,5 milhões, isto só em 22, porque a Avenida Dom João Becker, no bairro São Miguel, que foi entregue o ano passado, ela é uma obra de vários milhões de investimento. Mas o ano passado, nós investimos 2,5 milhões para finalizar e entregar ela para a comunidade que está ali, uma obra estruturante de toda aquela região ali. Pode passar? 3 milhões em 2022 foram investidos em obra de drenagem para manutenção, que é algo extremamente importante recuperar aqui. 2017, quando o Vanazzi retornou à prefeitura, qualquer chuva, qualquer avanço de volume de chuva, alagava tudo. Mas as valas têm um trabalho, desde aquele período, de manutenção e vem sendo feito. O ano passado foi investido 3 milhões em obras de drenagem de manutenção. Pode passar. O programa Caminho das Escolas, que é de pavimentação, foi investido 4 milhões. E nós investimos em 11 escolas. 11 escolas que tinha, na verdade, aqui como critério básico, acessibilidade. As escolas com que a Secretaria da Educação apresentou que tinha cadeirantes. Foi investido 4 milhões para o acesso de 11 escolas, em torno de 10 mil alunos nessas escolas. Pode passar. Aqui, Jéssica, meu diretor que está aqui presente, da Secretaria-Geral, 500 mil foi investido no trabalho de limpeza e manutenção do canal do dique, aqui na ponte, para a gente fazer com que a água pudesse fluir mais rapidamente. E vocês lembram que essas valas, vereador Nestor, desde 2013 até 2016, 2017, não foi feita uma limpeza, secretário-geral. O ano passado, nós limpamos e agora temos o trabalho de continuar fazendo a sua limpeza e a sua manutenção. Pode passar? 1,5 milhões foi investido aqui na Nordeste, na cooperativa, nos calçamentos das cooperativas. Isso foi só 2022, pode passar. E as obras de pavimentação e drenagem lá do Distrito Málaga, que foi investido no secretário-geral mais de 1 milhão e 400, 1 milhão e 500. Toda a reivindicação para o desenvolvimento econômico na estrada, na verdade, lá do Morro de Paula. Um trecho extremamente importante para que todos aqueles empresários ali possam crescer e desenvolver. Mas também foi feito a drenagem do lado, que isso também é importante. Quando a gente está falando da pavimentação asfáltica aqui, nós sempre, a nossa equipe técnica vai vistoriar e vai olhar para saber de como está a drenagem daquela limpeza. Bueno, pode passar. A duplicação da Avenida Maria Emília de Paula, que também teve toda a obra de drenagem a ser feita, que é uma obra estruturante para aquela região toda de desenvolvimento, ligando a região da Feitoria com toda a outra regional ali do distrito, extremamente importante. Pode passar. E aqui foi investido, prefeito, 3,2 milhões, e os moradores que estão aqui sabem de que em 2021 o senhor esteve lá e anunciou no Jardim Viaduto que seria investido em 3 etapas para a gente enfrentar um problema de alagamento de mais de 40 anos ali naquela região. Foi feito em 21, foi feito em 22. Nós apresentaremos no decorrer da nossa fala aqui a proposta para 23, para a gente concluir. Mas já foi feito todo esse investimento ali, 3,2 milhões, que ainda não resolveu toda a situação,
porque foi feita a segunda etapa. Pode passar? E 4,6 milhões a gente investiu, sobre a orientação justamente do prefeito Vanazzi, de bloco de concreto para atender as demandas do orçamento participativo. Aqui está o pessoal da Fênix, por exemplo. Lembra quando nós lançamos lá o investimento de 4,6 milhões, foram 17 ruas, e ali na Fênix, além do calçamento, porque a gente fala do calçamento, mas eu quero sempre frisar de que junto com o calçamento vai toda a obra estruturante, toda a obra de drenagem, né? Lembra quantos alagamentos tinha ali na Fênix? E nós fizemos ali, fizemos em vários outros bairros da cidade. Pode passar? Bom, esta foi algumas obras que a gente fez em 22. Nós fizemos várias outras, mas para não cansar todo mundo, nós apresentamos aqui, prefeito, uma síntese. E de acordo com o que eu falei no início, nos últimos períodos, a gente detectou, perceptível, que tinha um volume de chuva, e este volume de chuva em curto espaço de tempo está causando transtornos importantes para a nossa cidade, do qual nós temos que enfrentar. O senhor determinou que fosse feita uma vistoria, a equipe técnica do SEMAI das obras percorreram as galerias, entraram dentro das galerias, andaram dentro das galerias, percorreram, na verdade, todos esses lugares, e com base na sua determinação, os pontos onde foram causados alagamentos pontuais foram realizados vistoria em todo o sistema de drenagem, usando drone, usando mergulhadores, e diante disso nós vamos apresentar aqui agora quais são as obras que nós estamos classificando elas como obras emergenciais. São obras para serem executadas imediatamente, nos próximos dias. Pode passar. O investimento, portanto, ações imediatas, plano emergencial, obras de drenagem de 4,5 milhões para o primeiro semestre de 23. É agora. Para amenizar os alagamentos. Sempre é importante a gente falar isso. Amenizar. A gente nunca sabe a quantidade de volume de água que o São Pedro nos manda num curto espaço de tempo. Mas temos certeza que, pelo que os nossos técnicos levantaram, 4,5 milhões para esse semestre, nós vamos fazer um investimento importante para amenizar. Pode passar. Bom, primeira situação, ali, 2 milhões para a gente concluir a etapa 3, e aí com a etapa 3 nós vamos concluir as obras do Jardim Viaduto, serão 450 metros da rua Niterói, entre a rua Sergipe e a Iguaçu, do campo do Corinthians. Com isso, lá está o traçado, com isso nós concluiremos o Jardim Viaduto, toda essa obra que a gente anunciou lá em 21. Vencemos 21, 22 e vamos concluí-lo agora já nesse semestre de 23. Um investimento de 2 milhões. Pode passar? 800 mil será nova rede de drenagem entre a rua São Paulo e a Presidente Roosevelt. Uma nova rede com um cano de 1,5 metro. Ali está colocado o traçado aonde vai passar. Nós vamos criar, nós vamos colocar uma nova rede para poder amenizar, quiçá a gente pudesse dizer resolver, mas tenho certeza absoluta que vai trazer uma solução muito significativa e serão 800 mil de investimento entre a rua São Paulo e a Presidente Roosevelt. Pode passar? 200 mil aí, Rambor, lá em cima, na rua São Carlos, do qual já estamos para iniciar imediatamente, no loteamento Colina, uma obra também que cada passo, cada alagamento, a comunidade, cada pouca chuva, essa é a verdade, a comunidade é prejudicada e nós vamos investir 200 mil nessa obra de macrodrenagem. Pode passar? 700 mil, obra de limpeza e manutenção preventiva das valas, agora nas áreas dos diques e das cooperativas, porque a gente percebe aqui uma vala das cooperativas que perpassa todas elas aqui na região nordeste. A limpeza principal já foi feita, portanto o investimento maior já foi feito, mas a necessidade de continuar limpando ela, e será feita essa limpeza, como será feito na bacia também da Santos Dumont, como será feito nas outras valas no que diz respeito à questão das bacias. Pode passar?
300 mil, obra de manutenção, limpeza e conservação da galeria do canal da Avenida João Correia com a Frederico Walter. Alguém ajuda, por gentileza? Wolfenbitter, viu? E a Avenida Mauá. Para vocês terem uma ideia, essa obra, na verdade, nós vamos fazer lá no quartel, o prefeito está dizendo. Essa obra nós vamos fazer a limpeza, a manutenção de toda a galeria, na realidade, porque quando o pessoal percorreu, identificou a necessidade justamente de fazer toda a limpeza. Nós vamos investir 300 mil. Algo que não visualiza na rua, né? Mas que vão estar lá dentro, trabalhando para evitar justamente os alagamentos. Pode passar? Aqui uma obra, um investimento menor, que inclusive já começou hoje lá na John Kennedy, que é justamente a limpeza e manutenção e conservação da rede pluvial, do trecho da Avenida John Kennedy, um valor menor, mas a obra extremamente importante, pode passar. Aqui, ó, que eu falei, já hoje, prefeito, sobre a sua determinação como precisa ter ações emergenciais, já foram, na verdade, retirados tampas de concreto, raízes, sedimentos da rede toda que foi colocado lá a partir do diagnóstico que foi feito pelos profissionais. Bom, gente, além dessas obras emergenciais, nós temos um plano de macro-drenagem estratégico, que esse nós vamos discutir com a comunidade durante o ano de 23, para que a gente possa ter presente todas as outras obras estratégicas de longo período e do ponto de vista do que elas significam para anos e décadas da cidade. Esse debate nós vamos fazer com a comunidade. E também, nos próximos dias, nós estaremos lançando aqui um anúncio, daí sim, do pacote de pavimentações. Nos próximos 10, 15 dias, no máximo 20 dias, nós vamos estar lançando aqui o pacote de investimento de obras de infraestrutura, de calçamento e pavimentação. Mas hoje, nós queremos dizer, esses 4,5 milhões de investimento, nessas 6, 7 intervenções, elas são de fato para a gente diminuir, amenizar e trazer mais tranquilidade para a comunidade nessas regiões e nessas áreas que são fundamentais. Então, queria apresentar isso e dizer, não é obra para a gente começar em março e abril, são obras que já estão sendo feitas hoje e vai continuar no decorrer da semana sendo realizadas. Parabéns ao prefeito Vanais, aos colegas secretários e toda a comunidade. Muito obrigado. Obrigada, Nelson, pela apresentação, secretário. Agradecemos também a presença do superintendente da comunicação, o senhor Valentim de Tomás, da secretária de Segurança e Defesa Comunitária, senhora Giselda Mateus, e também da secretária de Saúde, senhora Paula Suzeli Silva. Agradecemos também aqui as associações de moradores, a Associação da Campina, a Associação Jardim Fênix, Cojavite, Associação União Boa Vista e aos conselheiros e conselheiras do Orçamento Participativo da região Norte 2, Zona Leste e Sudeste. Também agradecemos a senhora Jaqueline Maria Dávila, presidente da Liga Leopoldense de Futsal Amador. Agradecemos também aqui de forma especial a senhora Evelyn, que está representando aqui os síndicos do bairro Centro. Passamos agora a palavra ao diretor-geral do SEMAI, senhor Jason Freitas. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, prefeito Banazzi, colegas secretários, servidores municipais. Boa tarde aos vereadores que representam o Poder Legislativo, a imprensa que cobre hoje esse grande anúncio e a sociedade civil, que eu vi aqui representado por muitas entidades e que são absolutamente importantes nesse tipo de ato, que são ações públicas, emergenciais, que impactam diretamente a vida de todos. Mas eu não consigo parar de pensar, prefeito, mais uma vez no nosso querido e saudoso Ari Moura, porque ele tinha um ódio, uma coisa com ele, com aquela árvore da esquina da Mauá com a John Kennedy.
E, claro, na casa dele, né, na rua dele, passava todos os dias. O Ronan, eu acho que não aguentava o sofrimento de tanto que ele reclamava daquela árvore, mas porque ele via, vereador Rambor, as raízes saindo por ali, estava dizendo, pô, essa árvore está estragando o asfalto novo, essa árvore está levantando o cordão, e ele tinha uma implicância muito grande que a árvore também tirava a visão do Padre Arroz, de quem estava vindo da Vila Teresa em direção ao centro. Então, ele queria muito que a cidade visse o Padre Reus, quem estava descendo, mas ele já enxergava ali um problema, porque ele via as raízes subindo as ruas. Bom, quando fizemos, né, secretário Nelson, essa averiguação de urgência em todas as galerias, e o secretário Geraldo de imediato já enfrentou exatamente o problema que o Ari já estava enxergando, Geraldo, que é as raízes daquela árvore trancando a galeria e ali auxiliando nos alagamentos daquela parte da Vila Teresa. Então, com muito carinho eu quero lembrar do Ari, porque de fato ele enxergava um pouquinho à frente, e a gente, tanto no campo da política, no campo familiar, mas no campo da administração, Gilmar Pinto, a gente tem o dever de seguir com o legado do Ari, de lembrar do Ari por onde a gente estiver, e eu te cito porque tu faz isso em absolutamente todas as oportunidades que tu tem de fala, de sempre lembrar do Ari, mas de fato ele enxergava já a cidade, enxergava os problemas, e é um cara que está fazendo muita falta para nós. O secretário Nelson nos convoca para fazer essa averiguação dos problemas ocasionados emergenciais dessas últimas chuvas, e de fato a gente sai correndo, né, Geraldo, e vai buscar ali, a pedido do prefeito Vanazzi, fazer um diagnóstico, que o secretário apresentou aqui as medidas, mas que deu muito trabalho. Então, Paulo Kumer e o Ronan não descansaram até encontrar soluções. A gente viu o Paulo o tempo todo entrando dentro das galerias, e o pessoal preocupado que ia faltar oxigênio, ele dizia, não, deixa eu ir que eu quero ver exatamente o que está acontecendo. Então as pessoas precisam saber que esses funcionários, não só eles, mas como todas as secretarias, a exemplo do Paulo e do Ronan, dedicam as suas vidas a resolver os problemas da cidade. São funcionários concursados, são funcionários respeitados, são funcionários que têm uma vida pública, dedicada ao serviço público, mas estão aqui, às vezes entrando dentro do buraco, às vezes contratando uma empresa para fazer, mas sempre se dedicando ao serviço público, à cidade, porque a solução desses problemas e a finalização do diagnóstico vai dar a solução para o que a gente encontrou, claro, sempre com o prefeito Vanazzi no nosso calcanhar, buscando uma solução para a cidade dos problemas que de fato aparecem. Mas quero finalizar apenas reafirmando esse compromisso do SEMAI com a cidade, com a administração pública. Não é algo que eu criei, é algo que o Ari me ensinou a ser assim, ele me deixou a estrada, e eu estou só dando seguimento, prefeito Vanazzi, a tudo que o Ari fazia para o São Leopoldo. Muito obrigado. Agradecemos a fala do diretor-geral do SEMAI, senhor Jason Freitas. Agradecemos também aqui a presença dos conselheiros e conselheiras do orçamento participativo da região Norte 1 e Nordeste. Agradecemos também a secretária interina de Políticas para as Mulheres, senhora Ana Magalhães. Passamos agora a palavra ao secretário de Obras e Viação, senhor Geraldo Passos. Muito boa tarde à comunidade aqui presente, convidada pelo OP, os conselheiros, demais lideranças de bairro, associações de moradores, vereadores aqui presentes, em nome do Nestor Schwerter, quero cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o SEMAI aqui, a pessoa do Geis, do Ronan, que tem trabalhado conosco aí na frente dos problemas de drenagem. Cumprimentar todos, enfim, que estão presentes aqui, cumprimentar o Nelson Pulaor, nosso secretário-geral, que nos conduz e discute conosco as pautas, que nos também orienta e pelos caminhos que nós vamos seguindo, trilhando aí para apresentar os projetos e depois discutir com o prefeito. E especialmente o prefeito Vanazzi, porque o prefeito Vanazzi vem fazendo um trabalho nesse sentido de drenagem. Eu sempre falo para ele, eu me orgulho mais do trabalho de drenagem que se faz nessa cidade, que se fez nesses últimos 6 anos de governo do prefeito Vanazzi, do que o próprio calçamento que se fez, e se fez quase 300 ruas nessa cidade,
tirando o pessoal do barro, podendo caminhar com dignidade, dando cidadania a todo esse povo que precisa. Mas a drenagem nós vemos fazendo, né, prefeito, duramente desde o início do governo, em todos os sentidos. Problemas, nós atacamos problemas que não eram de 10, nem de 15, nem de 20, problemas de 30, 35 anos, né, como era o caso do Bonfim, da Vala da Progresso, Bonfim, nossa ex-vice-prefeita, Paulette, era professora e saía dentro d'água, de bota de borracha no inverno, porque a água alagava todo o bairro dela. Aquelas valas ali já estavam na justiça, nós assumimos, fizemos 4, 5 galerias grandes ali. Foi uma obra de quase 8 milhões de reais, quase 10 milhões na verdade, que fomos fazendo por etapa e concluímos ela com sucesso. E hoje dá para se dizer que 80%, 90% do problema de drenagem ali daquela região ficou resolvido. Resolvemos o problema do Jardim Fênix, e aqui tem moradores de lá, que também alagava o bairro inteiro, né? Uma oportunidade, um alagamento, e o prefeito metia a bota de borracha, ia, né? Me ligou dizendo, eu estou lá, o caminhão sugador, as pessoas dentro d'água, e ele foi para lá e ajudou lá a tirar as pessoas dentro d'água, né? E até recebeu um xingamento, né, prefeito? A mulher, o senhor está aqui, dizendo, mas eu estou aqui dentro d'água, estou aqui vendo o problema para tentar resolver. O outro nem botar os pés na vila nunca botou, né? Então, esse sistema de trabalhar duro para tirar as pessoas de dentro d'água, no sistema de drenagem, a gente vem fazendo na Coab Duque, na Vicentina, em vários outros pontos, né, de alagamentos que nós tínhamos na cidade. E vem vindo cada vez mais próximo de que nós precisamos fazer. Ainda temos esse problema que o prefeito cobrava agora aqui da feitoria, que vai ser uma segunda etapa, né, que é aqui desde o Posto Caura até o Havaí, né, depois a Schrader, lá na Jardim América, também são obras que nós, o Nelson está trabalhando em cima disso, nós estamos trabalhando em cima disso para no futuro também resolver esse problema ali, mas não é um problema tão grave que alaga os moradores dentro de casa, que é o primeiro que a gente está atacando nesse momento, com esses 4,5 milhões de investimento, né? Fizemos aqui a limpeza do rio, das valas, a gente faz anualmente, né, de 6 em 6 meses, a gente está limpando todas as valas do dique, as valas aqui, limpamos agora aqui do diquinho, aqui na Vicentina, todo ele está entupido. Agora verificamos ontem, eu até dizia com o Nelson e o Paulo aqui, e o Gênio, acho que não precisa vacina nesse primeiro momento. Aí, o outro dia o Paulo foi lá olhar, o Nelson veio apavorado e disse, não tem como, tá entulhado, nós vamos ter que limpar agora já nesse primeiro semestre. Então são olhares que a gente tem por toda a cidade desse problema de drenagem. O prefeito nos cobra muito isso, né? E a gente faz trabalho duro, não tem aparelho, vamos dentro da drenagem. O Paulo caminhou por todas as galerias aqui, por dentro, um homem um engenheiro, né, que não precisava fazer isso, mas a responsabilidade que tem com a comunidade é emocionante até ver, né, porque até me deu um susto, prefeito. Um dia o cara entrou dentro da e não saía mais, o tempo caminhou e eu bem louco. Daí, quando liguei para o engenheiro, não tinha tampa, comecei a abrir tampa embaixo da Mauá. Descobrimos que a Mauá inteira não tem uma tampa de inspeção na galeria toda. E eles lá dentro. E eu não chegava lá na João Pedro, não chegava lá em cima. Já estava chamando os bombeiros, chamei a guarda, liguei para a guarda. Digo, o que eu vou fazer? Abri a tampa e, e o telefone não atendia. Para vocês terem ideia do nosso governo, do trabalho que se é. Se vai atrás, se resolve, de uma maneira ou de outra a gente resolve. Já que saímos atacando obras dessas que estão aqui, né? E o Nelson já vamos lançar, não dá, tem coisinhas que não dá para esperar, já estamos fazendo, né? Da João Quêndido, Boa Vista, porque é necessário e não podemos deixar o povo de novo sofrer com esses alagamentos. Então, agradecer a presença de todos vocês aqui, dizer que é um trabalho duro, é um trabalho árduo, mas que o prefeito vai lá nos cobra muito e nos cobra com razão, porque temos que aos poucos resolver. Temos muita coisa para fazer, mas tenho certeza que a gente está no caminho certo e com esse governo, com os investimentos que vem se aplicando todos os anos. E aí, aqui a gente estava olhando aqui, né, Nelson, a gente sempre esquece de uma série de investimentos ali, mesmo do ano passado, que a gente fez, que a gente não, porque a gente trabalha tanto que a gente não se preocupa só em mostrar e dar risada, botar no jornal. A gente vai trabalhando, né? E aí, muitas vezes, quem trabalha, né, e não olha para mostrar, aparecer, a gente acaba até esquecendo de muitas horas. Tenho certeza que o prefeito vai dizer depois, ué, vocês... E aqui, aliás, eles sabem uma por uma, né?
Então, agradecer a presença de todos vocês e tenho muito orgulho de trabalhar nesse governo, com acompanhar o secretariado, com todo mundo, porque todo mundo, quando precisa, pega junto para resolver os problemas que assim o prefeito nos determina. Muito obrigado a todos. Obrigada, secretário Geraldo. Agradecemos também a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, senhor Juliano Maciel. Convidamos para que venha aqui à frente fazer uma fala representando a comunidade, a representante dos síndicos aqui do bairro Centro, a senhora Evelyn Haslinger. Boa tarde a todas e a todas. E a todos, né? Falo todas duas vezes. Primeiramente, agradeço a oportunidade de falar em nome, né, dos moradores do centro e dos síndicos. Eu sou síndica do residencial Positano. Tenho um carinho enorme por essa cidade e por este bairro do centro. Agradecer de imediato à Prefeitura por esse plano emergencial, aos secretários, né, do SEMAI e da SMOV, que prontamente em janeiro, quando alagadas as ruas André Rebouça e São Paulo, imediatamente eles fizeram a limpeza dos nossos bueiros. A gente sabe, prefeito, e concorda com você, em janeiro você falou que era responsabilidade da população também a questão dos alagamentos. E que de qualquer forma, quando a gente descarta irregularmente um resíduo, ele vai parar no bueiro, né? E esse bueiro, por vezes, vem a provocar os alagamentos, né? Venho aqui te dizer que concordo, estou nessa luta junto contigo e me coloco à disposição, juntamente com os outros síndicos da região do centro. Né? Sempre fui muito bem recebida pelas secretarias, né? pelo SEMAI, SMOV, então todas aqui, CEMURB, né? Guarda Municipal também que nos acolhe, e provocada aí pelo pessoal do Orçamento Participativo, pela Angélica, pela Ana, Daniel, né? Sua equipe, né? Eles me provocaram essa questão da importância da participação, né, popular. Então, estou aqui novamente para agradecer toda a atenção que a gente tem recebido, né, e de reforçar, prefeito, a importância dessa obra e de outras, e de um olhar, um carinho pelo nosso centro, que é a porta de entrada da nossa cidade e é um bairro onde todas as outras comunidades se encontram. Tá? Então, sim, muita coisa já tem sido feita, né? Destaco também o secretário Juliano, que está aqui, né, que tem feito um trabalho aí nas praças, né? A gente vê algumas praças sendo ocupadas novamente pela comunidade do centro, mas ainda há muito o que se fazer. E nós estamos aqui, nós síndicos, né, que de certa forma nós também somos gestores ali, né, de muitas pessoas ali, né, no prédio que a gente representa a nossa cidade. Então, muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Obrigada, Evelyn. Então, representando aqui hoje a fala pela comunidade, convidamos agora a fazer uso da palavra o vereador Nestor Schwer. Ao nosso boa tarde a todos e a todas, em especial prefeito, todos os nossos secretários, toda a nossa comunidade, orçamento participativo e todos os demais, em especial obras, SEMAI, e toda a construção feita, uma resposta importante e rápida. O Nelson aqui memorizou as obras importantes do período de 22 e agora já os desdobramentos dos alagamentos do nosso município. Eu penso que as medidas emergenciais e as políticas preventivas em todos os sentidos ajudam muito na economia. É fundamental prevenir e, evidente, aí a gente espera o resultado e consegue identificar os problemas objetivos nesse tempo. Então, aqui, nosso sempre ex-presidente Tarzan, né, o Gilmar já veio com todo o impulso para a Câmara de Vereadores, ou seja, dando um sangue novo, muito importante, e dizer que a comunidade de São Leopoldo está muito atento
nossos desdobramentos, todos. E a nossa cidade tem, de fato, uma geografia muito específica, além dos seus 26 quilômetros de diques, casas de bombas, todo o sistema central da nossa cidade com drenagem, e isso é evidente que a cada chuva excepcional cria dificuldades, a não ser que tenha um serviço extraordinário colocado. E acho que os investimentos, o conhecimento acumulado das nossas equipes, das nossas secretarias, a memória histórica, acho que permite sim a gente cada vez ter uma política mais preventiva, uma política de maior ousadia na perspectiva, né, do futuro. Isso é muito importante. Então, além dos cumprimentos, além de ser esta atividade aqui uma resposta objetiva para todos aqueles que, evidente, tem uma visão crítica da nossa administração, e acho que a Evelyn aqui, que a gente conhece há pouco tempo, parece que tem muito mais tempo de cidade que nós. Ela é bem nova aqui, ela é importada da capital daqui, né? Conselheira tutelar, enfim, mas eu acho que se incorpora cada vez mais. Nós precisamos que a sociedade civil, a nossa comunidade, se aproprie dos serviços do nosso município. Isso é muito importante, isso aumenta, prefeito Banazzi, nossos secretários aqui, orçamento participativo e todos os demais, aumenta a credibilidade e a consistência dos nossos serviços do nosso município. E, portanto, cumprimentar aqui, em nome do Tarzan, do nosso Gilmar, que eu vi a presença dele aqui. Eu lembrei da Cruz de Lorena aqui, Gilmar, que é tão nova na nossa cidade, deu grande impacto para todos nós. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada, vereador Nestor. Neste momento, ouviremos o prefeito de São Leopoldo, senhor Ari Vanazzi. Bem. Boa tarde às mulheres aqui presentes, boa tarde aos homens. Queria cumprimentar a todos e a todas, agradecer a presença de vocês nessa segunda-feira de tarde, no calor dos 40 graus, o dia mais quente do ano, né? Dizem hoje, ali uma notícia que me preocupou muito, diz que o sul do Rio Grande do Sul será o estado, né, que fará mais quente, né, ao longo da história da nossa história. A gente vai começar então um momento de reflexão sobre a questão ambiental, sobre o tema, né, que estamos vivendo. E me chamou muita atenção essa notícia divulgada hoje, porque hoje é o dia mais quente, e a capital do Rio Grande, do Estado do Sul, e a capital do Brasil, é o dia que faz o maior calor no Brasil, é no Rio Grande do Sul. Então sejam bem-vindos. Queria comentar aqui o Nestor Schwerter, nosso vereador, que falou aqui em nome da Câmara Municipal, o Gilmar Pinto, nosso vereador, o Tarzan, que foi presidente da Câmara, hoje vereador do município de São Leopoldo. Meus cumprimentos e obrigado pela presença de vocês. Depois eu vou falar um pouco, né? A Câmara vai ter um papel importante agora nos próximos dias também para debater um outro elemento fundamental na busca de soluções para esses problemas da nossa cidade. Queria cumprimentar aqui, né, a Evelyn, que falou aqui em nome dos síndicos, né, mas da comunidade do centro da cidade de São Leopoldo. Parabéns, obrigado pela sua presença, né, importante nesse debate. Queria cumprimentar aqui o nosso secretário-geral do governo, né, o Nelson Palaoro, que apresentou aqui um pouco o diagnóstico do que foi feito nessa área específica de saneamento e a projeção para os próximos meses de investimento, né, para atacar esses problemas. O Geraldo Passa, nosso secretário de obras, né, e em nome dele também cumprimentar o Paulo Kumer e todos os funcionários da Secretaria de Obras. Queria cumprimentar o Geijo, né, que é o diretor do SEMAI, e em nome dele também cumprimentar a todos, né, aos funcionários do SEMAI. Aqui está o Ronan, que também acompanhou junto com o Paulo detalhadamente esse trabalho feito. Depois vou falar um pouquinho que é importante vocês entenderem. Queria cumprimentar o subprefeito da Zona Leste, Aurélio Schmidt,
subprefeito da Zona Norte, governador Rambor, o Juliano Maciel, que é nosso secretário de Econômico e Tecnológico, a Angélica Severo, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Participativo, que mobilizou a comunidade por estar aqui presente. A comunidade terá um papel importante agora nos próximos meses para debater um outro tema, que é o plano de saneamento da nossa cidade. O Anderson Suete, que é o secretário do Meio Ambiente, né, que iniciou esse trabalho, hoje está na secretaria, que acompanha esse processo. A nossa Paula, secretária Paula Suete, secretária de Saúde. A Gisela Matheus, que é secretária municipal de Segurança. A Jussara Lafuna, que é a secretária adjunta, né, da Habitação. O Valentim de Thomas, que é o diretor de Comunicação. A Ana Magalhães, que é representando aqui a secretária interina da Secretaria de Mulheres. E queria de forma muito especial aqui fazer um cumprimento especial aqui a Associação de Moradores, né, do bairro Campina, do Jardim Fênix, a Quajuvite, da União, da Boa Vista, os conselheiros do OP da Região Norte 2, da Leste, Sudeste, a Liga Leopoldense do Futebol Amador e os conselheiros da Norte 1 e Nordeste. Cumprimentar, uma salva de palmas para os conselheiros que estão aqui, né? Representando a nossa comunidade, foram eleitos da comunidade. E, já que eu estou falando aqui para um público bastante seleto, né? E que são de fato porta-vozes das nossas comunidades, eu queria fazer uma abordagem aqui para entender, né, o porquê dessa nossa decisão de anunciar as obras emergenciais. Primeiro, eu queria que todos vocês pudessem lembrar que quando nós chegamos na prefeitura em 2017, nós enfrentamos um problema gravíssimo em 2017. Vamos rememorar. Nas primeiras chuvas de 2017, a Vicentina ficou toda debaixo da água porque o João Correia transbordava. A Campina ficava metade debaixo da água porque todas as valas transbordavam. A Nordeste, toda a região, aqui Viaduto, Santos Dumont, Vila Brás, era quase 10 mil famílias que ficavam todas debaixo da água, né? E tínhamos alguns problemas lá na São Borja e alguns problemas pontuais. Era esse o cenário que quem parar um minuto, né, e olhar vai se lembrar da situação dramática que a gente vivia naquele período. E eu me lembro que imediatamente, né, a gente tomou as decisões políticas e fizemos os investimentos que o Nelson explicou aqui. Hoje nós temos alguns pontos de alagamento na cidade, mas não é aquela tragédia geral, né, que era bairros inteiros debaixo d'água. Então, quando a gente fala que nós acabamos com os alagamentos, é verdade. Nós acabamos o alagamento em massa, né, que acontecia na cidade, que a cidade não tinha para onde correr, a não ser para o Morro do Espelho, a não ser para a feitoria, a não ser lá para o Tancredo Neves, Santa Marta, para aquela região. Porque do resto era debaixo d'água, né? Era milhares de famílias embaixo d'água. Bom, feito aquele processo de drenagem de valas, construção de galerias, né? Limpeza do João Correia, né? A reconstrução da João Correia, a recuperação de todas as casas de bomba, a limpeza do Rio dos Sinos, que hoje fizemos a segunda limpeza do Rio dos Sinos. Não é a primeira, essa aqui que nós fizemos agora no passado. Essa é a segunda ou terceira. A gente fez uma em 2018, né? Que foi a mais dramática de ser feita, que foi profunda, né? Então hoje nós temos alagamentos pontuais. E aonde estão os alagamentos pontuais hoje, que já estão há anos, né? Era São Borja com a feitoria, aquela região ela é dramática, né? Aqui na John Kennedy, porque aquele bairro cresceu muito, e aquela galeria da John Kennedy, ela dá conta, né? Mais ou menos, teríamos que duplicar aquela obra da John Kennedy para poder dar conta, porque aquele bairro cresceu muito no Morro, né? Lembra que na Justo nós temos 3 mil famílias, que parte da água para São Borja, mas parte vem para John Kennedy. E na época não tinha, era uma área que absorvia toda aquela água, então cresceu muito ali. Na John Kennedy é um problema que acaba as águas na Mauá. Na Mauá, atrás do Exército, aquela galeria que traz os troncos para tudo dentro da galeria da João Correia. Aquela galeria é uma galeria que
ela tem que ser mantida, enfim, mas tem muito sofá, lixo, cobertor, cama, é uma desgraça ali, não sei como é que vem parar tudo ali, né? Vocês vão ver quando a gente vai fazer a limpeza, né? Nós vamos tirar dali cobras e lagartos, né? Porque é um processo duro, e olha, é no centro da cidade, né? E além disso, nós tínhamos os alagamentos ali da John Kennedy, aqui no centro. Bom, essas últimas chuvas, também é importante a comunidade se dar conta de que a gente não fala isso porque para arrumar uma desculpa. Vamos fazer o seguinte, aqui todo mundo é inteligente, entendido, né, e bem informado. Peguem a previsão de chuvas, o volume de chuvas dos últimos 10 anos, vocês vão ver que o volume de chuvas pontuais nos últimos 10 anos, né, essas grandes pancadas de chuva, é um negócio assustador. Assim, anos que dava, por exemplo, 10 milímetros, né, agora deu 43 milímetros em 2 horas de chuva. Não tem saneamento e galeria que dê conta de 43 milímetros de água em 1 hora, 2 horas. Mas eu fico sempre me perguntando, né? As pessoas quando dá um alagamento aqui em São Leopoldo, conseguem comparar o alagamento que dá em Novo Hamburgo, o alagamento que dá em Sapucaia, o alagamento que dá em Porto Alegre, o alagamento que dá em São Paulo? O alagamento que... Não consegue comparar, né? Porque é um alagamento, mas que em 1 hora e meia, 2 horas desapareceu. Nós temos hoje fotos, vocês estão acompanhando a dramaticidade de Santa Catarina, por exemplo? Quer dizer, nós estamos tendo precipitações de água em função do meio ambiente, que elas não estão ao alcance da análise, né, e nem dos diagnósticos feitos pela previsão. O meio ambiente tem se postado de uma forma que tem pego de surpresa, né, antes do que o secretário do meio ambiente, de forma assustadora, né, nas nossas cidades. Os caras fizeram uma praia em Camboriú, trouxeram metade da areia do fundo do mar e fizeram uma praia de alargamento, que primeiro, para ganhar dinheiro, fizeram os pés dentro do mar, né? Agora, porque começou a desvalorizar, espichar a praia. Agora, uns dias atrás, tu foi ver, às vezes não dou muita notícia, né? A praia desapareceu, porque começou a virar areia movediça. Veja o que é o capitalismo, né? O que é a ganância, né? De ganhar dinheiro em detrimento da natureza. E nós não estamos vivendo isso, né, em São Leopoldo. É um fenômeno. Mas nós temos que cuidar da cidade, é verdade. Mas para cuidar da cidade, a gente precisa cuidar para ver o que acontece ao nosso redor. Porque senão a gente acha que vive numa ilha e quer construir na ilha um paraíso. Não tem como construir paraíso em lugar nenhum no mundo, se não é um paraíso coletivamente, não no planeta Terra. Não existe essa possibilidade. Então veja, quando começou a dar esses gargalos, eu falei o seguinte: vamos fazer um estudo técnico para poder identificar o problema e a solução do problema. Nós ficamos quase 1 mês num contrato que o SEMAI tem de fazer inspeções nas galerias e um diagnóstico nas galerias. E fizemos. Portanto, nós temos 6 pontos aqui, né? Você me pergunta, como é que eu encheu o centro da cidade aqui? Ninguém falou aqui, tá? Não sei se tiveram medo de falar, mas eu vou falar. Por que encheu o centro da cidade aqui? Eu fiquei apavorado, sabe o que encheu? Porque o DENIT trancou uma galeria nossa que atravessa a BR-116. Trancou a galeria. Descobriu que trancou a galeria, agora estamos licitando para fazer uma nova galeria. Veja, desgraça que é isso. Por isso que a água voltou tudo para cá, porque não tem para onde ir. Voltou para cá. Agora nós vamos fazer, temos uma licitação pronta, vamos talvez em 30 dias, 40 dias, iniciar a obra, é uma obra rápida de inverno. Se destrancar e fazer nova galeria, nós vamos resolver o problema que deu aqui. Porque tu via que a água não descia, mas que diabo que está acontecendo? Porque será que um sapo se atravessou numa galeria dessa e não desce? Não, trancaram a galeria. Lembra quando deu aquele problema na BR-116 que ficou um tempão mexendo nas galerias do outro lado da BR? Eu acho que foi ano passado, né, Renan? 2019, lembra? 2019 que deu aquele fuzuê e foi uma confusão. Pois é, naquela bendita obra trancar a galeria. E agora estamos licitando, fazendo uma nova galeria por causa deste problema. Ali na Praça dos Correios, que a Eva me falou aqui, tá? Sabe o que tem ali na Praça dos Correios? Os caras fizeram uma galeria embaixo dos prédios das casas. A galeria que leva a água daquele lugar de alagamento passa embaixo dos prédios das casas. Olha
a insanidade, né, técnica. Agora nós temos que deixar aquela galeria e fazer uma galeria nova pela rua para poder resolver aquele problema do alagamento naquele espaço central da cidade, que definitivamente nós vamos resolver, a não ser que venha 90 milímetros de chuva em 2 horas. Aí não tem, né? Pode fazer galeria até por cima da terra, que não vai resolver. Né? Mas agora tem uma identificação mais precisa, né? É um valor razoável, mais ou menos tu resolve esse problema do centro da cidade. Né? Então esses 2 gargalos aqui, até metade do ano, vamos deixar pronto, a nova galeria, a passagem da versão 16, né? E as outras obras que o Nelson falou aqui também já estão iniciadas, nós vamos construir, além da manutenção desse processo de saneamento, de drenagem na nossa cidade. A outra obra, que é uma obra da implantação Borja e com a feitoria, é uma obra mais cara, né? É uma obra que envolve em torno de 6 a 10 milhões de reais para fazer essa obra. E aí os vereadores têm que se preparar, porque nós vamos mandar um projeto para a Câmara agora, buscar recurso, e vamos dividir aquela obra talvez em 3 etapas, né? 2 ou 3 etapas para concluí-la. Nós vamos mandar um projeto, vamos captar recurso, e nós vamos resolver aquele problema, porque a São Borja, ela virou aquela região, uma região de muita atração de indústria, né? Com os nossos distritos industriais, com o crescimento da região, né? Começou a virar uma situação que precisa ser tratada com urgência, né? Então nós vamos encaminhar um projeto de financiamento para a Câmara, que alguma parte desse recurso é justamente também para poder começar a atacar esse problema num planejamento como a gente fez lá, a gente fez aqui na Vila Glória e no Jardim Viaduto. Ali a gente foi lá, montou, né, Angélica, um grupo de WhatsApp com os moradores, fizemos em 3 etapas, fizemos 2, viu o valor que deu, e agora nós vamos até o final de junho, acho, nós vamos terminar aquela obra, que acho que nós vamos resolver definitivamente os problemas de alagamento de toda aquela região, que há 40 anos o pessoal... Por isso que o bairro também não cresce muito, não se faz prédio, não evolui. Por quê? Porque tem um problema histórico que as pessoas têm dificuldade de botar um comércio, têm dificuldade de construir um prédio, para alugar as casas, residência. E agora nós vamos terminar a terceira etapa, que toda ela dá 9 milhões de reais, eu acho, mais ou menos, de investimento naquela região. E vejam vocês, né? Isso é dinheiro que a gente enterra, e é obra que a gente não vê. Mas se eu for fazer um levantamento que nós já investimos em galerias nessa cidade de São Leopoldo, em galerias, talvez eu podia dizer aqui que nós investimos nesses anos todos quase 100 milhões de reais em galerias na cidade de São Leopoldo, que são obras enterradas. Uma é João Correia, né? Uma obra de 34 milhões na época do pacto, né? É enterrado ali. Agora as pessoas não se lembram mais do que era o valão da João Correia, que era a pedra do Morro do Paulo ainda, que se fez o valão na época. Então nós investimos muito em galerias, e as galerias precisam ter manutenção, precisa ter rede que as abastece, e aí temos que fazer, vamos dizer assim, umas mudanças, né, do ponto de vista. O mais importante que eu quero que a comunidade vai discutir, o orçamento participativo, aí nós temos uma outra coisa. Vocês sabem que a nossa cidade passou da 12ª economia para a 6ª economia, porque ela tem um planejamento. Por que nesse verão aqui, que todo mundo briga por falta de água, nós não temos falta de água em São Leopoldo? Tem alguma região mais alta que está tendo problema. Mas alguém lembra aqui como é que era nessa época do ano, em 2014, 15, 13, ou antes de 2012, antes de 2005? Nesse verão aqui nós estávamos com rotativo d'água. Por que não se fala mais nisso? E por que não se valoriza isso? Porque nós fizemos obra do PAC de captação d'água, que até 2050 nós não teremos problema de captação d'água, a não ser que o rio seque. E agora captamos 25 milhões de reais para fazer uma subestação de bombeamento de água na Bonfim, que devemos começar ali na Bonfim, aquela região ali, uma obra grande, né, para poder empurrar a água para os morros, né, que está tendo loteamentos e mais loteamentos, graças a Deus, lá na Zona Norte, ali naquela região, que hoje está com uma certa dificuldade. Então nós captamos 25 milhões e vamos fazer uma obra enorme ali na Zona Norte para poder atender. Mas não se fala mais em escassez, ou falta de água, ou rotativo da água e coisa parecida. A gente faz campanha
para uso racional da água, porque falta água no rio. E ela está cara para tratar, porque o rio, quando está baixinho, né, tem muito problema. Então veja, eu estou levantando algumas questões, porque isso é planejamento. Né? Agora, o planejamento para sair da 12ª para a 6ª economia foi o Distrito Mala que a gente fez, que ninguém dava bola e brigaram. Agora, brigaram na época, eu comprei parte daquelas terras, foi o Distrito da Zona Norte, que também brigaram, me enfiaram na justiça, que responde o processo de outro, porque eu comprei aquelas terras, está lá. Né? Quer dizer, então é planejamento. E agora nós estamos fazendo um outro planejamento e vamos apresentar para a comunidade, que é o plano de saneamento para a cidade de São Leopoldo. Foi um estudo que nós fizemos num contrato com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que executou o serviço, quase um ano de execução do serviço, não me falha a memória, 3 meses, falei 3 anos. O projeto durou 3 anos. Olha o planejamento que nós começamos em 2018, 2019. 3 anos. Nós temos um diagnóstico para o que a cidade precisa para chegar em 2050. O que ela precisa? Quais são as galerias que têm que ser modificadas, ampliadas? Quais são as redes que têm que ser mudadas? Quais são os investimentos que precisa? Num primeiro olhar assim, nós precisamos, para os próximos 10 anos, 100 milhões de reais de investimentos em novas galerias e tubulações na cidade de São Leopoldo. Portanto, esse plano nós vamos apresentar para a Câmara de Vereadores, para a comunidade, discutir o orçamento participativo, vamos apresentar esse plano e aprovar no Poder Legislativo Municipal e vamos encaminhar os processos de busca de investimento e recursos para que aos poucos a gente vá acompanhando esse processo, né, de investimento, para que não se tenha problema como não se tem com a água. Isso é um olhar estratégico de longo prazo que a cidade precisa ter segurança para atrair novos investimentos, novos negócios, gerar emprego e construir uma cidade que tenha autonomia do ponto de vista de apresentar para quem nos procura para reinvestir e residir, do ponto de vista de uma cidade que dê tranquilidade, que essa é a modernidade hoje. Na área ambiental estamos fazendo, na área da água estamos fazendo, agora na área de saneamento, que é um outro elemento muito, muito importante. Por fim, aqui falamos só das obras emergenciais do ponto de vista desses 4 ou 5 pontos que são os gargalos. Na semana que vem, nós vamos anunciar uma outra etapa, que são investimentos. Né? Devemos anunciar também aí em torno de 7 a 8 milhões de reais em investimento de infraestrutura, né? Que é investimento lá naquelas áreas que nós, na Tarcísio Nunes, né? E construção dos últimas investimento em recapeamento asfáltico. Nós vamos fazer o recapeamento asfáltico aqui da São Joaquim, já fizemos no Cristo Rei, estamos melhorando um pouco o centro da cidade, mas a obra mais importante que eu queria falar para vocês é a obra da Independência, que eu estou sentindo cheiro no ar que querem viabilizar essa obra. E se vocês não se mobilizar, esses 50 milhões que nós temos para investir na Independência, provavelmente nós teremos, e se não fizer essa obra, a cidade recua 50 anos na sua história, porque ela precisa de um investimento que dê destaque, que dê impulso, que faça voltar a acreditar. E eu não quero, né, ter problemas com essa obra, por isso estamos discutindo, estamos fazendo alterações que são pedidas, e ela está pronta, está sendo encaminhada para licitação, e é uma obra que vai mudar o ponto de vista e vai disputar dentro das grandes cidades, uma cidade que nós já temos construído e planejada para isso. Né? Então esse tema, né, do plano de saneamento, um tema da independência e o tema de calçar o resto das ruas que faltam, esse debate nós vamos fazer no Poder Legislativo nos próximos dias e queremos discutir com a bancada governista, vamos apresentar para a bancada do governo para entenderem o plano de investimento. Então esse aqui é o primeiro. O segundo nós vamos ver semana que vem, que vamos anunciar então calçamento, investimento em várias vias, em várias avenidas da cidade. Vamos começar ali pela São Joaquim, pela Avenida Feitoria, né, que vai ali do Centro de Saúde até a divisa, né? Então, ruas que dão acesso e mobilidade melhor, né? E o exemplo disso é a Maria de Paula, que está lá, vamos terminar o resto da estrada do Quilombo até lá a aldeia indígena, que é a ligação. Ali, aquela avenida deu um aspecto, vocês sabem ali, meu companheiro lá da vila, sabe quanto que o pessoal estava vendendo uma casa ali? Eu mandei fazer uma pesquisa. Os caras estavam vendendo a casa, já que você me fala agora, 250 mil. Quando eu abri a avenida, a casa passou a 450 mil.
sabe? Porque é isso, quando faz investimento, né, há um clima, vamos dizer assim, de modernização. Aí já tem gente investindo, empresário, comerciante, investindo na região. Ali, daqui 5, 6, 10 anos, aquela região é uma região que vai ser uma região tão importante quanto Cristo Rei, tão importante como a São Borja, naquela avenida, porque tudo ali vai crescer muito. Então é um processo de planejamento, de articulação, né? E eu queria parabenizar aqui a todas as equipes e dizer para os colegas aqui do Orçamento Participativo do Conselho que nós queremos que vocês atuem bravamente sobre esses planos, porque eles são os planos para a cidade, não é do prefeito Ari Banazzi. São planos para a cidade precisa disso, porque independente de quem ser prefeito aqui depois da gente, ele tem um plano de investimento, ele tem ações de andamento, ele tem uma cidade que anda e se desenvolve, né? Ela tem uma cidade que cresce, né? E isso é fundamental. Agora eu fui aqui na Secretaria de Educação, nós estamos entregando praticamente até o final do ano todas as nossas salas com telas digitais, todos os nossos alunos no Chromebook, estão todos aí para ser entregues na nossa cidade, né? Nós cuidando para dar qualidade na nossa educação. Aí quando as crianças saem da nossa escola com sonhos maravilhosos, né? Porque tiveram uma educação à altura do que eles merecem, aí quando eles saem da nossa escola, eles vão com a cara na porta porque não tem segundo grau, não tem ensino fundamental. Isso é um tema que a sociedade precisa debater, inclusive o próprio Conselho. Nós temos buscando alternativas enquanto município para resolver esse problema. Eu fui no Parque Amauá esse dia, entregou uma quadra de esporte extraordinária para aquele colégio, maravilhosa, e eu falava isso com o diretor, né? Todas aquelas crianças da Zona Norte tem uma escola para estudar de ensino fundamental. Muitas vezes não tem ônibus, outras vezes não tem para passagem. O que acontece com essa juventude? Não tem vontade, são preguiçosos. Não, é que o Estado, que eu falo aqui, Prefeitura, Estado, União, muitas vezes não se preocupa e não oferece alternativa. Nós aqui estamos oferecendo todas as alternativas, mas nós temos que exigir que as outras partes também façam a sua parte. Então nós estamos buscando financiamento, captando recursos, e esses planos precisam sair do papel e não precisamos executar. Muito obrigado, um abraço, uma boa semana e parabéns e um bom 23 para todos nós. Você acompanha então a transmissão ao vivo do anúncio de medidas emergenciais para conter os alagamentos do centro. Obrigado a todos e até mais.